Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para o campo de batalha e tentaremos descobrir o que acontecia com aqueles legionários que caíam lutando até o fim. Esse é um assunto muito pouco explorado. Eu começo dizendo que morrer em um campo de batalha para a cultura romana da época era um fim absolutamente glorioso. Todas as fontes históricas desse período falam da morte no campo de batalha como se fosse um acontecimento que levava o guerreiro quase à imortalidade. E temos muitos exemplos. Temos aquele soldado sozinho que faz um ato heróico, talvez salvando um dos seus companheiros. Temos algumas histórias de centuriões que se sacrificam durante o combate, como por exemplo o caso do centurião Juliano, vídeo esse já feito aqui no canal. E tínhamos também o devotio, que era uma forma extrema, em que um general romano jurava sacrificar a sua própria vida em batalha para os deuses, em troca de uma vitória. Um caso desses, muito famoso, é o de Décio Mus. Então, para os romanos, a morte no campo de batalha era a maneira mais gloriosa de morrer. E entre outras coisas, os romanos acreditavam que os legionários mortos no campo de batalha realmente alcançavam uma vida após a morte e um destino absolutamente glorioso. Vamos começar com as fontes do nosso vídeo, como sempre. Por exemplo, Virgílio, em uma das suas obras, diz que os legionários mortos em batalha alcançam uma terra abençoada, dando essa ideia maravilhosa do pós-morte para aqueles que sacrificaram suas vidas por Roma. Tem também Cícero, que na sua importante obra, Filípicas, nos diz que os homens que caem no campo de batalha serão recebidos pelo próprio Deus Marte e serão para sempre reverenciados e honrados como homens justos reconhecidos pelos deuses. Outra confirmação vem de Flávio Joséfo, que nas histórias das guerras judaicas, entre obviamente romanos e judeus, diz que em um certo momento o próprio imperador Tito lembrou dos legionários que morreram no campo de batalha. Ele disse que eles se tornariam imortais, que alcançariam as estrelas, no verdadeiro sentido físico do termo, e então eles permaneceriam para sempre no firmamento, juntamente com os deuses gloriosos que protegiam Roma. Existem muitas narrações sobre morte no campo de batalha, narrações gloriosas para os romanos, e essa era a crença deles, a cultura, que também permitia que eles tivessem mais coragem, que eles não tivessem medo do perigo. Para saber o que acontecia com o corpo de um legionário depois de morto na batalha, temos que analisar várias fontes, porque não temos uma fonte que nos descreve de forma precisa o que acontecia, uma fonte que descreva do começo ao fim tudo explicado. Mesmo que essa era uma coisa horrível, isso fazia parte da rotina do exército, e essas coisas que faziam parte da rotina dificilmente são contadas detalhadamente. Porém, temos uma certeza. Obviamente, todos os mortos eram enterrados. Não sepultar os mortos era um ato de sacrilégio. Era uma coisa gravíssima. Era o máximo afronto. Portanto, a cultura e a religião romana dizia para enterrar sim os mortos, que caíam no campo de batalha. Uma prova disso são os relatos de Júlio César, que nos conta que em 58 a.C., depois da batalha de Bibracte contra os Helvécios, ele diz que retardou a perseguição contra eles porque os romanos precisavam cuidar dos feridos e sepultar os mortos. Então, como vocês podem perceber, era realmente uma rotina. Os soldados mortos eram sim sepultados. Podia acontecer que às vezes eles não tivessem a possibilidade. Por exemplo, quando o inimigo tinha vencido, aí realmente seria impossível, mas era só num caso desses. Agora, um pouco diferente da nossa cultura de hoje, era o modo que os romanos sepultavam os soldados. Eles eram enterrados em valas comuns, sepulturas normais, e faziam um rito único. Hoje em dia, um soldado que morre na guerra não pode ser sepultado assim, porque é considerado uma ofensa. Soldados hoje em dia geralmente são enterrados em lugares diferentes. Existem memoriais especiais para eles,
E para cada soldado existe um funeral e uma cruz, porque faz parte da nossa cultura que cada soldado deve ter a sua própria cruz. Os romanos enterravam todo mundo numa fossa comum. Hoje, isso seria visto como desrespeitoso. Não existia um funeral para cada legionário, mas isso acontecia porque nas campanhas militares, se você tivesse 10.000 mortos numa batalha, por exemplo, aí ficava difícil. Infelizmente, eles tinham que resolver a situação dessa maneira. Era um método brutal de sepultamento, mas era compatível com a religião romana, no sentido que Cícero, em uma de suas obras, diz claramente que bastava que o corpo fosse soterrado pela terra para ser enterrado adequadamente, de acordo com a religião romana. Não era necessário que cada soldado tivesse o seu próprio funeral. Aqui temos algumas confirmações. A primeira está no local da Batalha de Teutoburgo. Anos depois da derrota de Teutoburgo, chega o general germânico e dá um enterro digno aos legionários mortos ali. Mas eles são enterrados em valas comuns, ou seja, basicamente grandes espaços, foram enterrados todo mundo junto. Também podia acontecer um tipo de variante, digamos, que era a cremação dos soldados e depois o seu enterro. Plínio, o Velho, nos diz que já no primeiro século depois de Cristo, muitas vezes nos campos de batalha acontecia uma grande cremação. Depois eles eram enterrados com todas as honras, mas sempre em maneira conjunta, como eu expliquei. Outra coisa diferente da nossa cultura hoje é que na época nem sempre o corpo voltava para sua pátria, para sua cidade. Às vezes podia acontecer com um grande general, mas de modo geral, como vocês já perceberam, os legionários normais não eram restituídos às suas próprias famílias. E o motivo disso, como nos diz Políbio, assim como Cícero, era que podia começar uma luta interna entre famílias para ver quem faria o funeral maior e mais majestoso, principalmente quando se tratava de famílias adversárias. Isso podia criar competições entre grandes famílias aristocráticas. E um outro motivo era para não abater a moral do povo romano. Imagina você, como um romano, acompanhar a chegada de 20.000 corpos. Isso tem um efeito devastador sobre qualquer pessoa. Então, por motivos práticos, os soldados ficavam onde morriam. O exército romano registrava todos os seus mortos. Registravam as mortes, as unidades, as coortes que eram canceladas ou que foram mortas durante uma batalha. Existia sim um registro dos mortos e era bem preciso. No entanto, o Estado romano, a nível de comunicação e de propaganda, não fazia uma lista dos mortos, mais uma diferença de hoje em dia. Hoje, muitas vezes encontramos monumentos com toda uma lista dos caídos em batalha e honramos aqueles nomes que estão nas listas dos soldados caídos no campo. Os romanos, na maioria das vezes, não faziam assim. Os romanos preferiam celebrar as vitórias. Nos momentos de celebração dessas vitórias, a celebração dos soldados que venceram. Raramente você vai encontrar menções sobre todos os soldados mortos que perderam a vida em tal batalha. E essa é uma própria propaganda do Estado para dar forças a esses cidadãos e com isso fazê-los enxergar sempre uma Roma vitoriosa, uma Roma que não desiste, que não para o seu avanço por causa dos mortos, mas continua em frente até alcançar a vitória. E isso é tanto verdade que eram as famílias de cada legionário caído que fazia algo para ele ser lembrado. Se eles tivessem dinheiro, pagavam um epitáfio. Assim era criado um epitáfio pela honra do legionário caído, onde se colocava o seu nome, o seu posto no exército e geralmente se lembrava quantos anos ele tinha vivido e não o ano que ele morreu. Interessante essa mentalidade. E era assim que as famílias homenageavam os legionários. Aí, se a família não fosse rica, o próprio legionário, em vida, dava uma parte do seu salário, que era pago normalmente 2 ou 3 vezes por ano, tipo uma associação privada que pagava, se esse legionário morresse em batalha, a criação de um epitáfio. Esse era o método que os legionários garantiam um epitáfio digno em caso de morte. Os romanos respeitavam a própria cultura.
a própria religião, mas sempre se prevalia o aspecto pragmático, manter a moral alta, para ser eficiente no campo de batalha e atingir objetivos militares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, legionários. Um tema pouco explorado esse, né? Me conte nos comentários se era do conhecimento de vocês essas informações. Eu, como sempre, desejo tudo de melhor para vocês e até a próxima.